Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Você sabe realmente por que hoje é feriado nacional? Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e pôs fim ao Império. Com isto, Dom Pedro II perdeu o poder e teve que sair do país, assim como a família real. Mas fui saber mais sobre essa história. Acompanhe. É para ser comemorada? Sim, Pablo, na verdade, esse é um feriado, né, que foi a partir da Lei 662 de 1949, sancionada durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, e ela rememora uma transição de um regime político brasileiro, da monarquia para a república. Qual a diferença entre esses dois aspectos aí, esses dois regimes? Até 15 de novembro de 1889, nós vivíamos o regime monárquico no Brasil, em que essencialmente a população brasileira, os cidadãos brasileiros, tinham pouca participação quanto às escolhas dos seus representantes no poder, seus representantes políticos, né? Com exceção de alguns deputados, e mesmo assim eram deputados escolhidos por homens maiores de 25 anos, que tinham uma determinada renda estabelecida pelo Estado, o nosso governante maior, que hoje é representado pelo presidente da República, na época o imperador Dom Pedro II, não era escolhido pela população. Baseava-se que ele governava com base no direito divino dos reis, que é um direito tradicionalíssimo que vem desde a Idade Média Europeia e foi implantado aqui no Brasil quando da vinda da família real portuguesa em 1808. Com a proclamação da República pelos militares, a partir do dia 15 de novembro de 1889, neste novo regime, gradualmente os cidadãos, a população, passou a ter direito mais ativo quanto à escolha dos seus representantes no poder. É claro que não foi um processo simples, foi um processo longo. Para você ter uma ideia, as mulheres, por exemplo, só vieram a ter direito a voto na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. Os analfabetos, de fato, só vieram a ter direito à eleição, a eleger os seus representantes a partir da Constituição de 1988. Né? Então, essencialmente, essa é a principal diferença entre os dois regimes. Resumindo, professor, é a vitória da democracia, né? O que se comemora agora nesse 15 de novembro é o poder que o povo tem de eleger, de escolher os seus representantes. Isso, a gente não pode confundir a república com a democracia, né? A república vem de um termo latino, res publica, que significa coisa de todos ou coisa pública, né? E a partir do regime republicano, nós temos aí como exercer o poder da democracia, já que ao contrário do período imperial, onde uma minoria das pessoas participavam das decisões, na República a maioria das pessoas conseguem participar do poder decisório, quanto à escolha principalmente dos seus representantes no poder. Então é um processo mais democrático dentro do regime republicano do que dentro do regime monárquico. Hoje nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e nós temos mais de 120 milhões de eleitores. Se considerarmos aí que a população se compõe desde bebês até pessoas aí na terceira idade, então isso é um número bem expressivo, né? Mas é sim algo para ser comemorado, já que isso faz com que hoje a população seja responsável pelas decisões tomadas em termos políticos, já que os nossos representantes, como o próprio nome diz, eles representam a vontade da população e não o contrário. Então, quando nós nos referimos que determinado problema, este ou aquele, é problema de um governo, nós não podemos esquecer que, na verdade, o governo somos nós, inclusive como está determinado pela Constituição de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo único. Lá é bem claro, o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, é preciso que nós chamemos a reflexão da população nesse momento para a responsabilidade que a sociedade civil organizada tem em relação a todos os processos políticos e até mesmo sociais que acontecem no nosso país. Quando o povo se acomoda em qualquer situação, isso quer dizer o quê? Quando a população se acomoda em qualquer situação, isso quer dizer que ela está cedendo o seu direito constitucional de realmente fazer diferença nesse processo decisório a um mínimo de representantes que, diante da apatia popular, vai acabar tomando decisões que favoreçam minorias.
Professor, muito obrigado pelas explicações. Portanto, hoje, 127 anos da proclamação da República, é um dia que deve ser comemorado e é importante cada um de nós fazer uma reflexão.